Olha, o reinado do iFood no Brasil está na mira. E assim, não é a primeira vez que isso acontece, né? Só que agora a coisa é diferente. Os concorrentes chegaram com um poder de fogo, com uma grana e uma estrutura que a gente nunca viu antes. A ideia deles é acabar de vez com o domínio da empresa que, vamos combinar, virou sinônimo de delivery de comida por aqui. Pois é, será que o reinado do iFood acabou? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente está vendo uma possível virada de jogo no mercado de entregas e olha, a batalha já está rolando. Mas para entender o que vem pela frente, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender como é que o iFood ficou tão gigante. Então vamos lá. Para a gente ter uma ideia de como essa guerra pode acabar, primeiro a gente precisa entender como o iFood construiu essa fortaleza que parecia impossível de derrubar. E a história, acredite, começou bem antes do que muita gente pensa. Olha que curioso. Tudo começou lá em 1997. Nem era aplicativo, era um guia impresso, sabe? Um catálogo de cardápios chamado Disque Cookie, lá em São Paulo. Aí o tempo passa e em 2011 ele vira o iFood que a gente começa a conhecer, uma plataforma digital. Mas o grande pulo do gato foi em 2013. Foi aí que entrou grana de verdade, com investimentos da Movile e da gigante Just Eat. Esse dinheiro foi o combustível para aquela expansão super agressiva que marcou a empresa, até que em 2022 a Prosus foi lá e comprou tudo. E qual foi a receita para dominar o mercado? Bom, foi uma estratégia com várias frentes, mas seguindo aquele manual clássico das Big Techs, sabe? A ordem era crescer primeiro e só depois pensar no lucro. E como se faz isso? Com muito marketing, desconto agressivo para todo lado e uma tática fundamental: comprar os concorrentes menores antes que eles virassem uma ameaça. Além disso, eles investiram uma fortuna em logística própria e, o mais importante de tudo, naqueles famosos contratos de exclusividade com os restaurantes mais queridos do público. E o resultado de tudo isso está aqui, nesse gráfico. Olha esse número, 83%. 83% do mercado de delivery de comida no Brasil era do iFood. É um domínio, assim, praticamente absoluto. É a prova viva do sucesso daquela estratégia super agressiva que a gente acabou de falar. Mas não é só sobre a fatia do bolo, não. A escala da operação é uma coisa absurda. Pensa só, 55 milhões de usuários ativos, 120 milhões de pedidos por mês. E para fazer tudo isso acontecer, uma rede com 360 mil entregadores espalhados por 1.700 cidades. O iFood deixou de ser só um aplicativo há muito tempo, né? Virou uma verdadeira máquina de logística e de dados. Bom, com um poder desses, não é de se espantar que a estrada ficou cheia de gente que tentou e não conseguiu, né? O que a gente chama aqui de cemitério dos rivais. E não foi qualquer um, não. Gigantes globais, empresas com muita grana vieram para cá e, simplesmente, não conseguiram nem arranhar esse domínio. Essa frase aqui resume bem o sentimento da galera que tentou peitar o iFood. Não era sustentável. Era impossível competir em pé de igualdade. E foi exatamente isso. Empresas como a Uber Eats, por exemplo, fizeram as contas e viram que não valia a pena queimar bilhões de dólares para brigar com o gigante que já era o dono do pedaço. E essa história se repetiu várias vezes. A espanhola Glovo jogou a toalha em 2019. A Uber Eats, em 2022, falou que o negócio era insustentável. O Rappi, que é da Colômbia, mudou o foco, né? Foi mais para entrega de mercado, farmácia. E até uma primeira versão da 99 Food desistiu, falando que era inviável competir. O ponto em comum de todo mundo? A dificuldade enorme de lutar contra o modelo do iFood, que era blindado por aqueles contratos de exclusividade. Então, o mercado parecia um jogo de cartas marcadas, né? Um monopólio. Só que aí, em 2023, aconteceu uma coisa que mudou tudo. Uma decisão regulatória que abriu a primeira grande rachadura naquela muralha que parecia indestrutível. E que decisão foi essa? Foi uma decisão do CADE, que é o órgão que cuida da concorrência no Brasil. Basicamente, o CADE olhou para a situação e disse: olha, esse negócio de ter contrato de exclusividade com todo mundo não pode. Isso é anticompetitivo, atrapalha o mercado. O resultado? O iFood foi obrigado a limitar o uso desses contratos. E essa decisão foi a senha. Foi o sinal verde que o mercado estava esperando. Aquela porta que estava trancada a 7 chaves foi, de repente, escancarada. E isso abriu espaço para novos concorrentes chegarem e com uma pegada totalmente diferente. E quem é que estava esperando do lado de fora para entrar por essa porta? Ninguém menos que 2 gigantes chineses. E eles não estão para brincadeira. Chegaram com bolsos fundos, um capital que parece não ter fim e uma vontade gigante de dominar o mercado brasileiro. E o plano deles é bem diferente dos concorrentes que falharam antes. O manual é outro. Primeiro, injetar uma quantidade absurda de dinheiro.
Segundo, subsídios agressivos. Isso significa taxa zero para os restaurantes e muito desconto para os usuários. Terceiro, tecnologia de ponta. E quarto, a mentalidade de vencer a qualquer custo. Eles estão dispostos a perder muito dinheiro agora para ganhar o mercado lá na frente. Então vamos conhecer os lutadores. De um lado a gente tem a 99 Food com o apoio da Didi, a gigante do transporte por aplicativo. Eles já chegaram botando R$ 1 bilhão na mesa. Do outro lado, a Kita Air, que é a marca da Meituan. E quem é a Meituan? Simplesmente a maior plataforma de delivery do mundo. A promessa deles é ainda maior, mais de R$ 5 bilhões nos próximos 5 anos. E só para a gente ter uma noção do tamanho da Meituan, dá uma olhada nesse número. 700 milhões. Essa é a quantidade de usuários ativos que eles têm todo mês só lá na China. É mais de 3 vezes a população do Brasil. Essa é uma empresa que não sabe o que é seu segundo lugar. Então dá para entender o tamanho do desafio, né? Pois é, o palco tá montado. O que a gente está vendo é o começo de uma briga de cachorro grande, uma luta que vale bilhões e bilhões de dólares. E não é mais uma coisa do futuro, não. A batalha pelo Brasil já começou. E a coisa já começou quente. Tão quente que a briga já foi parar na justiça. A 99 está acusando a Kita de copiar o visual do aplicativo dela e a Kita está acusando a 99 de práticas para restringir a concorrência. Ou seja, a guerra não é só de preço, é em todo lugar, no marketing, na tecnologia e até nos tribunais. E por que essa briga de gigantes importa? Bom, porque o que está em jogo vai muito além de um mercado de bilhões. A gente está falando do sustento de mais de 360 mil entregadores. Está falando da saúde financeira de milhares de restaurantes que dependem desses aplicativos. E, claro, está falando da conveniência do dia a dia de milhões de brasileiros. Então, a grande questão é essa. Será que a muralha do iFood vai finalmente cair? Até hoje, eles construíram um império que parecia intocável. Mas dessa vez, os rivais chegaram com muito mais munição do que qualquer um antes. Se a 99 Food e a Kita conseguirem fazer aqui no Brasil o que fizeram lá na Ásia, essa muralha pode sim começar a tremer. A pergunta que fica no ar é: o líder absoluto do mercado vai ser obrigado a, pela primeira vez, dividir esse bolo?